Gente, achei que nunca mais nenhuma igreja me chamava pra cantar. Gratidão eterna, viu? Achei que ia demorar. E ainda falaram que eu podia cantar mesmo boyzinho. Vou cantar boyzinho aqui, gente. A paz de Cristo para a tua vida. Eu sou Denis Pereira, é um prazer recebê-lo aqui. No vídeo de hoje nós vamos comentar. O vídeo de hoje está muito legal. Nós vamos comentar mais uma vez aí a atitude da Priscila Alcântara. E por que nós vamos fazer isso? Afinal de contas, ela é livre para fazer o que ela quiser. Uma vez que se faz isso em nome de Deus e se coloca numa posição de representante da igreja para influenciar a nossa geração, nós não podemos nos calar, nós precisamos nos posicionar. Por isso eu convido você para assistir o vídeo aqui até o final. Você vai ver um pouco mais do que a Priscila Alcântara falou. Você vai ver quem é o pastor, onde ela teve a ousadia de falar tudo isso. Você vai ver o que esse pastor já falou. E depois você vai ter uma palavra do pastor Eliseu Rodrigues sobre tudo isso. O vídeo está muito legal, por isso assista, curta, compartilhe, assista até o final, deixe a sua opinião, inscreva-se no canal e deixe aqui dicas e sugestões para mais conteúdos como este. Vamos lá. Bom, oportunidades como essa é óbvio que sempre vão ter o nosso sim. Então a gente está muito feliz de estar aqui, feliz que a gente vai cantar junto. E vai ser muito legal, tenho certeza. E eu tô muito feliz que eu tô cantando numa igreja, gente. É sério, tô emocionada. Você acredita que chamaram a gente? A gente falou, nossa, deserdaram a gente pra sempre. Não, a Ibabe. Mas só a Ibabe mesmo, né? Vocês estão ligados. Vamos cantar. Então, se queremos ser cartas para o novo mundo, e se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a escritura e vamos ter que fazer essa atualização. Eu tenho uma água divina para te dar. A mulher olha para ele e fala, que conversa é essa? E água viva é um eufemismo, porque aqui a Bíblia tem trechos impróprios para menores. Aqui água viva é uma água que jorra. É um esguicho. Tem um esguicho para te dar. É uma palavra de duplo sentido. Essa mulher está querendo ver onde essa conversa vai chegar. Jesus está falando de água mesmo, ele está falando da virilidade dele, do sêmen dele. A perseguição faz a igreja crescer. A infiltração faz a igreja fracassar. Interessante. Então, como que a infiltração começou? Kleber Lucas, Priscila Alcântara, Leonardo Gonçalves e outros. De René Kivitz, Vitor Azevedo, Caio Fábio. Esse tipo de gente com a voz mansa são responsáveis pela infiltração. Você pode cantar como Priscila Alcântara num palco de igreja, qualquer música que você achar melhor, sensualizando o seu corpo e suas vestes, e ainda zombar do pastor na cara dele, na igreja dele. Isso é infiltração. Porque através do acesso musical que você tem ao coração das pessoas, elas vão te ouvir, elas vão te dar atenção. Essa infiltração é o perigo. Muito bem, aí está. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: o Evangelho é o Evangelho de Cristo. Durante muito tempo a gente falava assim, vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, lembra? Vamos ler aqui o Evangelho de Lucas. O tempo foi passando, e na verdade não é Evangelho de Lucas, é Evangelho segundo Lucas. Por que segundo Lucas? Porque o Evangelho é de Cristo. Não é Evangelho de Mateus, é segundo Mateus. Por quê? Porque o Evangelho é de Cristo, escrito por Mateus. O que nós estamos vivendo agora é o Evangelho segundo Priscila Alcântara, o Evangelho segundo Vitor Azevedo, o Evangelho segundo Caio Fábio. É uma interpretação personalizada e personificada do Evangelho. Mas vamos dar uma olhada? Preste atenção no que a palavra de Deus diz. Primeiro, o Evangelho é um chamado para mudança de vida. João 3,3, você precisa nascer de novo. Pregação do Evangelho que não conduz as pessoas ao novo nascimento não é Evangelho. O Evangelho é um chamado ao arrependimento. Jesus disse em Lucas 5, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O Evangelho é um contraste entre a velha vida escravizada, dominada pela carne e pelo pecado, para uma nova vida onde somos guiados pelo Espírito Santo. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Essa nova criatura é um novo nascimento, é um novo comportamento, não mais guiado pelas obras da carne, mas guiado pelo Espírito Santo, produzindo fruto, características que nos tornam parecidos
com Cristo cada dia mais. O evangelho não é um chamado para eu ser eu mesmo. Gente, eu sou pecador. Paulo diz em Romanos 7 que o pecado habita em mim. Então, como assim seja você mesmo? Isso não é o evangelho. O evangelho não é um chamado para você ser você mesmo. O evangelho é um chamado para você deixar de ser você mesmo, renunciar a si mesmo, se tornando cada dia mais e mais parecido com Cristo. Marcos 8:34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado com pessoas de palavras doces, de palavra mansa, mas que nos apresentam o evangelho, que não é o evangelho de Cristo. É uma interpretação pessoal e personificada do evangelho. Precisamos ter muito cuidado, porque isso envenena e tem envenenado a alma de muitas pessoas, afastado muitas pessoas de Cristo, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Viver em santidade não é um peso e nem um fardo para o cristão, porque o pecado, esta liberdade que as pessoas estão dizendo, você pode viver, você pode fazer e não tem problema nenhum, é uma falsa liberdade, porque não adianta se sentir livre estando preso, não adianta se sentir livre para fazer o que se quer enquanto está aqui e depois acabar no inferno. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ah, mas ela está cantando. Quem é você para falar? É a palavra que nos manda em Efésios capítulo 5 reprovar as obras infrutuosas das trevas. Se nós não reprovarmos, nós estamos dizendo a esta geração que eles estão certos, que nós é que estamos equivocados. Então eu digo a você, não siga estas pessoas. Procure alguém melhor para você seguir na rede social. Siga quem ama a palavra de Deus. Siga quem te ensina a palavra de Deus. Pode às vezes não ser tão legalzinho, não ter dancinha, mas a palavra viva produz vida. Mas este evangelho personificado está produzindo morte espiritual para muita gente que acha que está no caminho do céu, mas está a caminho do inferno com a Bíblia embaixo do braço. E para terminar, você pode argumentar, ah, mas nossa, é tão linda, é tão lindo, lota igrejas e não sei o que. Paulo diz que esse tempo chegaria lá em 2 Timóteo, um tempo em que, não querendo ouvir a sã doutrina, eles ajuntariam mestres para si, segundo seus próprios desejos, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Aquele ambiente de 2 Timóteo 3 e 2 Timóteo 4 é na igreja, é entre nós. Então eu concluo dizendo, podem lotar templos, podem lotar estádios, podem lotar catedrais, mas não vão povoar os céus. Por isso que o que estão fazendo é um grande estrago. É por isso que essa turma você não vai ver em igrejas sérias. Você não vai ver essa turma em igrejas sérias. É por isso que eles lotam teatro, eles lotam estádios. Não é porque eles são os bambambãs, eles são os tais. É porque em igrejas sérias eles jamais serão bem-vindos. Não porque eles estão sendo excluídos, mas porque aquilo que eles estão ensinando não é o evangelho de Cristo. Que Deus nos guarde, guarde a nossa alma, o nosso coração e os nossos ouvidos. Eu não empresto os meus ouvidos para escutar esse tipo de gente, e é o conselho que eu lhe dou. Escute a palavra de Deus, firme-se na palavra de Deus e siga quem ama a Deus. Quem ama a Deus, ama e pratica a sua palavra. Esse discurso de amor a Deus, mas que pisoteia a palavra, que joga a palavra fora, isso não é amor a Deus. Quem ama ao Senhor, guarda seus mandamentos e pratica a sua palavra. Amém? Foi essa aqui a nossa participação neste assunto. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um forte abraço. Já sabe, assista, curta, compartilhe, inscreva-se, deixe o seu like e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.